Pare por alguns segundos. Respire fundo e seja honesto consigo mesmo agora. Você está cansado de lutar ou cansado de esperar? Porque existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Vem de quem ora, jejua, insiste, acredita, mas sente que está sempre a um passo da resposta que nunca chega. Talvez hoje você esteja vivendo o tipo de dor que não faz barulho. Ninguém vê, ninguém percebe, mas ela pesa no peito quando a casa fica em silêncio. Ela aparece quando você deita a cabeça no travesseiro e os pensamentos não desligam. Você já se perguntou por que Deus permitiria que algo que parecia certo fosse embora? Por que algo que você apresentou em oração começou a desmoronar? Por que, quanto mais você tenta segurar, mais tudo parece escorrer pelos seus dedos? Existe uma verdade difícil, mas libertadora. Nem tudo que você ama pode ir com você para o próximo nível. E talvez o que mais esteja te ferindo hoje não seja a perda em si, mas a luta para impedir que ela aconteça. Deus nunca age de forma aleatória. Quando Ele remove, Ele não está te abandonando. Ele está te protegendo de carregar pesos que te atrasariam no futuro que Ele já viu. Fique comigo até o final deste vídeo, não como quem assiste mais um conteúdo, mas como alguém que precisa ouvir uma direção clara do céu. Hoje, você não vai receber mais uma palavra para lutar. Você vai receber permissão para descansar. E às vezes, descansar é o maior ato de fé que existe. Existem fases da vida em que tudo continua aparentemente normal por fora, mas por dentro algo começa a desmoronar lentamente. Você continua acordando cedo, cumpre suas responsabilidades, sorri quando precisa, mas sente que algo se perdeu no caminho. Talvez você esteja vivendo uma estação de silêncio. Orações que antes fluíam agora parecem travadas. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus, mas a emoção diminuiu. A fé permanece, porém cansada. Há um tipo de frustração que nasce quando você faz tudo certo e mesmo assim as coisas não se resolvem. Você confiou, você esperou, você foi fiel quando poderia ter desistido e ainda assim a resposta não veio como você imaginava. Talvez você esteja lidando com o fim de um relacionamento que parecia promessa ou com a perda de um projeto que você acreditava ser propósito, ou com uma mudança inesperada que bagunçou completamente seus planos. E o mais difícil não é a mudança, é a sensação de que Deus poderia ter impedido, mas não impediu. Nesse ponto, muitas pessoas não abandonam a fé, mas passam a lutar contra Deus em silêncio. Elas continuam orando, mas com tensão. Continuam crendo, mas com resistência. Continuam esperando, mas com medo, porque soltar dói e confiar sem entender dói ainda mais. Talvez você esteja segurando algo que já cumpriu sua função, algo que foi bênção em uma estação, mas que agora se tornou um peso invisível. E quanto mais você luta para manter, mais exausto fica, mais confuso se sente. Mais distante da paz você percebe que está. Deus nunca permite esse nível de desconforto sem um propósito maior. Quando Ele começa a incomodar, é porque está preparando um realinhamento. Você não está sendo rejeitado, você está sendo reposicionado. Abraão é um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que precisou aprender a soltar para avançar. Quando Deus o chama, em Gênesis 12, Ele não entrega um mapa detalhado. Ele entrega uma ordem simples e difícil: sair. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Tudo que traz segurança emocional, tudo que gera identidade, tudo que representa estabilidade. Deus não explica o caminho, Ele apenas promete o destino. Abraão precisou caminhar sem garantias visíveis, precisou confiar sem controle, precisou obedecer sem entender. Anos depois, quando Isaac nasce, a promessa se materializa. Agora tudo faz sentido. Agora há alegria, agora há futuro.
Mas então vem Gênesis 22, o pedido mais doloroso, o teste mais profundo. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Deus não queria Isaque. Ele queria saber se Abraão ainda confiava mais na promessa ou no prometedor. Quando Abraão sobe o monte, algo morre dentro dele antes mesmo de qualquer sacrifício. A necessidade de controle, a dependência emocional, o apego. E no momento exato, Deus intervém. O carneiro já estava ali. A provisão nunca faltou, mas só se revelou quando Abraão soltou. Versículos que sustentam essa verdade. Provérbios 3:5, Isaías 43:19, Romanos 8:28, Salmos 37:5, João 15:2, Hebreus 11:8. Deus sempre testa para revelar, não para destruir. Aqui está a chave que muda tudo. Deus não remove para te machucar, Ele remove para não te atrasar. Há coisas que, se permanecessem, te impediriam de reconhecer o novo quando ele chegasse. O problema não é amar demais, é amar mais do que confiar. Toda poda parece perda no início, mas é preparação para frutos maiores. Jesus foi claro: quem dá fruto é podado. Deus só corta o que está impedindo o fluxo da vida. Se Ele está removendo, é porque algo maior precisa de espaço. Agora que você entende que Deus não remove por acaso, surge uma pergunta inevitável. Como viver isso na prática todos os dias, quando a dor ainda está presente? Porque uma coisa é compreender espiritualmente, outra coisa é atravessar emocionalmente. A aplicação desse ensinamento começa com algo simples, mas profundo: honestidade diante de Deus. Pare de tentar parecer forte em oração. Pare de fingir maturidade espiritual quando por dentro você só quer entender o porquê de tudo. Deus não se ofende com a sua dor. Ele se aproxima dela. O primeiro passo prático é reconhecer o apego. Não aquilo que você ama de forma saudável, mas aquilo que você teme perder porque acredita que, sem isso, você não sobreviveria emocionalmente. Pergunte a si mesmo com sinceridade: se Deus realmente me pedir isso, eu confio que Ele continuará sendo suficiente? Essa pergunta revela onde está o verdadeiro apoio do seu coração. O segundo passo é mudar o tipo de oração que você tem feito. Em vez de orar pedindo explicações, comece a orar pedindo alinhamento. Existe uma diferença enorme entre dizer "Deus, por quê?" e dizer "Deus, para quê?" A primeira pergunta tenta controlar, a segunda se rende. Ore dizendo: Senhor, ajusta minha visão à tua vontade. Se isso não pode me acompanhar no próximo nível, me dá forças para soltar. Esse tipo de oração não acelera o processo, mas traz paz durante ele. O terceiro passo é substituir insistência por obediência silenciosa. Muitas vezes, continuar insistindo não é fé, é medo disfarçado de espiritualidade. Fé não é pressionar Deus. Fé é caminhar quando Ele diz, confia. Quando você percebe que Deus está fechando uma porta, não tente arrombá-la em nome de promessas antigas. Deus não contradiz seu próprio mover. O quarto passo é ajustar sua mentalidade diária. Você precisa começar a declarar, mesmo sem sentir: se saiu, não era para permanecer. Se Deus permitiu a remoção, Ele já preparou a substituição. Se doeu, é porque estava profundamente ligado ao meu coração, não ao meu destino. Essas declarações não são negação da dor, são direção para a fé. Agora observe exemplos bíblicos claros de aplicação prática desse princípio. José precisou perder a túnica, perder a posição, perder a reputação e perder a liberdade. Mas cada perda o afastou do orgulho e o aproximou do governo. Se José tivesse permanecido na casa do pai, nunca governaria o Egito. Se tivesse permanecido apenas como servo, nunca pisaria no palácio. As perdas foram degraus disfarçados. Moisés precisou perder o palácio para ganhar intimidade com Deus no deserto. Precisou perder o título de príncipe para se tornar líder de uma nação.
Davi precisou perder o anonimato e depois perder a paz, ser perseguido, traído e esquecido, para que seu coração fosse tratado antes do trono. Nada foi desperdiçado. Na vida prática, isso significa aceitar que alguns ciclos acabam mesmo quando você ainda ama. Algumas pessoas saem mesmo quando você orou por elas. Alguns caminhos se fecham mesmo depois de confirmação. E aqui está um ponto crucial. Deus nunca pede algo sem já ter providenciado graça suficiente para atravessar o processo. A graça vem depois da entrega, nunca antes. Se hoje você sente que está sendo forçado a soltar, não endureça o coração. Amoleça as mãos. Soltar não é desistir. Soltar é confiar que Deus cuida melhor do que você. Agora, se possível, desacelere. Não faça esta oração com pressa. Permita que cada palavra encontre espaço dentro de você. Feche os olhos. Senhor Deus, nós chegamos até aqui cansados de lutar. Cansados de tentar entender tudo, cansados de segurar o que já está pesado demais para nossas forças. Tu conheces cada coração que está ouvindo esta oração. Tu sabes onde dói. Tu sabes o que foi perdido. Tu sabes o que ainda estamos tentando segurar com medo de não sobreviver sem isso. Hoje, nós nos apresentamos diante de Ti sem máscaras espirituais, sem frases prontas, sem discursos de força. Nós confessamos, dói soltar, dói aceitar que algo terminou, dói confiar quando o futuro ainda parece incerto, mas mesmo assim, escolhemos confiar. Pai, se existe algo em nossas mãos que nos impediria de entrar no próximo nível, nos dá coragem para entregar. Se existe algo em nosso coração ocupando um lugar que pertence somente a Ti, remove com amor e cura no processo. Nós não queremos apenas chegar ao destino. Queremos chegar inteiros. Cura a ansiedade que se instalou durante a espera. Cura o medo de repetir perdas. Cura a culpa que nos faz acreditar que erramos em tudo. Sopra Teu Espírito sobre esse coração agora. Traz descanso onde havia tensão. Traz clareza onde havia confusão. Traz paz onde havia luta. Nós declaramos que confiamos mais no Teu caráter do que nas circunstâncias. Confiamos mais no Teu cuidado do que naquilo que estamos perdendo. Entrega feita, coração aberto, espírito rendido. Em nome de Jesus. Amém. Guarde isso no seu coração. Deus nunca remove algo da sua vida sem já ter visto onde isso te levaria se permanecesse. Se saiu, não foi descuido, foi cuidado. Se doeu, não foi rejeição, foi redirecionamento. Talvez hoje você ainda não consiga agradecer pela remoção, mas um dia você vai olhar para trás e entender que Deus estava te poupando de dores maiores e te preparando para níveis mais altos. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários, mesmo que seja com fé tímida, eu confio ou amém. Sua declaração fortalece não só você, mas outros que estão passando pelo mesmo processo. E não encerre essa jornada aqui. No próximo vídeo, você vai aprender a discernir claramente quando Deus está fechando uma porta definitivamente e quando Ele está apenas te ensinando a esperar com maturidade espiritual. Continue. O processo não terminou, mas você já não é o mesmo. O próximo nível não começa quando tudo se resolve. Ele começa quando você para de lutar e escolhe confiar.